muito bom nós podermos experimentar da fidelidade de Deus. Nós que estamos num momento de transição, a gente está de mudança, né? Fizemos já a mudança das coisas, mas ainda não temos um lugar para a igreja ir. O contrato daqui venceu e ainda não e não queremos ir para qualquer lugar com pressa. Então nós conseguimos, Deus nos deu um lugar para guardar a família e ficarmos o tempo que for necessário, né? Até acharmos um espaço para nós nos reunirmos. E enquanto isso, hoje aqui neste lugar vai ser o último domingo. E próximo domingo, se nós não estivermos ainda com algo definitivo, a gente vai avisar para vocês: vamos reunir na praia, debaixo de uma árvore aí, na casa de alguém. Às vezes alguém quer oferecer a sua casa para fazer um culto lá, né? Então a gente vai para lá. Então está tudo em aberto por enquanto. Mas eu peço a oração de vocês, que Deus possa nos guiar, possa nos dirigir. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, vamos ler os conhecidos versos de 1 a 4, quem tiver com a sua Bíblia aí. Aleluia. Glória a Deus, aqui está. Aparentemente. Gênesis 12, a partir do verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é insegurança humana versus segurança de Deus. Insegurança humana versus segurança de Deus. Eu creio que todos nós gostamos de segurança, de estabilidade. Mas eu quero falar com vocês hoje que Deus muitas vezes nos leva por caminhos, por situações em que às vezes nós nos vemos desprotegidos, expostos, inseguros, em dúvida, humanamente falando. Quando eu olho para Abraão, vejo aqui a história do nosso pai da fé, eu identifico essa situação na vida dele. Ele que é uma referência para nós, ele que é um modelo para nós, porque ele é o pai da fé, não é verdade? Nós somos herdeiros dessa fé, filhos dessa fé, somos chamados para viver justamente por meio dessa fé. E essa fé você precisa entender que ela se manifesta de forma, às vezes, diferente do que o que a gente imagina. Abraão estava na terra dele, na casa dele, no país dele, no meio do povo que ele conhecia, que ele sabia como lidar, e Deus falou para ele o que? Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei.
Sair da sua terra não é fácil. Quem aqui já saiu da sua terra alguma vez? Já mudou? Todo mundo já mudou, pelo menos de casa, né? Esses dias eu descobri que a casa onde eu nasci em 1964, em Presidente Prudente, São Paulo, né, pelo Google, ela está lá, ainda não foi demolida. Consegui visualizar pela internet, o pessoal me contou, não acreditei, não tive como ir lá, né? Mas uma casinha de uns 4 cômodos, e está lá, né? Mas eu já me mudei, eu mudei primeiro para o Paraná, depois eu mudei para Brasília, e agora estou aqui, no Espírito Santo. Em cada uma dessas mudanças, é uma novidade, o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Então, insegurança humana versus segurança de Deus. Todos nós queremos e buscamos segurança, mas Deus às vezes nos coloca em situações em que nós nos sentimos inseguros de alguma forma, e isso não é de todo um mal, porque pode ser através dessa situação que Deus vai agir nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então nós temos que estar muito atentos, porque a insegurança pode mexer com a gente, nos desafiando, mexer com a gente, nos levando a uma dependência maior do Senhor. Toda situação que cria uma necessidade faz com que a gente dependa mais de Deus. Acontece isso com você? Uma situação de desemprego, uma situação de enfermidade, algum conflito, né? Tudo que é novo na nossa vida é uma insegurança humana. Nós podemos perder a nossa segurança natural, mas Deus quer nos levar a ter uma segurança acima de tudo nele, para que a gente não confie. A palavra lá em Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. Eu não sei se você sabia, esse texto de Jeremias, quando fala maldito é o homem que confia no homem, não é confiar no outro homem, é confiar em si mesmo, certo? Não é bênção nós confiarmos em nós mesmos. A primeira pessoa que nós devemos desconfiar é de nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você confia demais em si mesmo. Tem um aspecto que é positivo. Você também, né, de autoconfiança, confiança nas coisas que Deus está construindo na sua vida. Deus não quer você medroso, Deus não quer você apavorado, nada disso. Mas às vezes nós podemos ter um excesso de confiança, achar que está tudo bem, achar que está sob controle, achar que eu não preciso de nada. Isso pode me levar a afrouxar minha vida espiritual, pode me levar a um esfriamento espiritual, a um distanciamento de Deus, e isso traz coisas que não são boas. É interessante que quando Deus tirou Abraão da sua terra, ele era Abrão, né? Pela força a gente chama toda hora Abraão, mas ele ainda era Abrão, porque ele ia passar por uma transformação no meio do caminho. Ele ia ser transformado de Abrão para Abraão. Abraão era pai exaltado, que dá a ideia até de um nome orgulhoso, de orgulho pessoal. Mas Abraão significa pai de multidões. Então Deus o pegou de uma forma que talvez ele estava exaltado, estava bem consigo mesmo, mas o propósito de Deus era maior para a vida dele, é que ele fosse um pai de uma multidão de descendência. Ou seja, ele ia fazer uma coisa muito grande.
E para isso precisava de uma transformação. E para essa transformação, Deus mexeu na estabilidade de Abraão. Então, querido, presta atenção. Se em algum momento da sua vida, eu não sei se agora, a sua estabilidade parece que foi balançada, a sua segurança parece que desequilibrou um pouco, se isso está acontecendo, se isso vier a acontecer, eu quero treinar o seu olhar, quero que você treine o seu espírito, o seu discernimento, para perceber que essa situação pode ser um propósito de Deus na sua vida, para transformá-lo, para te levá-lo a algo maior. Alguém concorda comigo? Pode dizer amém? Isso é muito importante, queridos. Então Deus precisa tirar os pés da gente do chão da segurança. Isso acontece com Ezequiel lá no capítulo 47. Ezequiel 47, verso 6. É interessante que ele viu um rio do Senhor, né? Ele viu um rio do Senhor, e o rio foi aumentando cada vez mais. A água era nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, até que se transformou um rio que ele não podia mais andar a pé. Verso 7. Ezequiel 47, verso 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar. Já pensou num rio que você não pode atravessar? Às vezes Deus faz passar nas nossas vidas um rio que nós não podemos atravessar. Deus permite vir um rio que nós não podemos atravessar. Porque até aqui Ezequiel estava andando com as suas próprias pernas. Por mais que as águas aumentassem, ele dava os seus próprios passos. E dar os seus próprios passos significa viver na sua própria segurança. Mas o nosso Deus não nos chamou para nós sermos pessoas que vivem na sua própria segurança, mas na segurança dele. Quem diz amém? E os rios que passam na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja, podem nos ensinar a não mais andar com as próprias pernas, mas termos que aprender a nadar. E esse nadar é uma figura do homem que depende de Deus, que está totalmente envolvido pelas águas do Espírito Santo, por cima, por baixo, à direita, à esquerda, você está totalmente tomado. E uma vez que nós temos essa experiência, ela não precisa ser permanente, mas a nossa consciência fica permanentemente marcada por esse entendimento, e vivemos a vida cristã com essa compreensão, nessa dimensão de que nós realmente dependemos do Senhor, dependemos da sua graça, dependemos da sua bondade, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua fidelidade. Eu dependo de Deus mais do que tudo nessa vida, e é maravilhoso depender de Deus, porque Ele é fiel, e porque Ele sempre quer me levar a coisas novas, sempre objetiva o meu crescimento, o seu crescimento. Tem o melhor para mim e para você. Me tirou da minha terra. Abraão podia reclamar, mas levou-o para um lugar melhor. Passou por um caminho estreito, difícil, mas foi ali que ele aprendeu, que ele cresceu, que ele foi transformado. E se nós abortarmos isso, querido, e nós podemos abortar o chamado de Deus, nós podemos obstruir, dizer não ao Espírito Santo, você sabia? Por isso que a palavra diz: não resistais ao Espírito. A palavra diz que se a palavra nos aconselha, nos recomenda a não resistir ao Espírito,
é porque nós podemos resistir ao Espírito Santo, sabia disso? E é muito triste resistir ao Espírito Santo, porque jamais ele tem mal para as nossas vidas. Fala para o irmão ao seu lado, olha nos olhos dele, fala para ele assim, fala para ela: não resista ao Espírito Santo. Abandona a resistência ao Espírito Santo. Deixa de resistir. Sabe? Se criou alguma resistência no seu coração ao Espírito Santo, comece a abrir seu coração novamente. Comece a permitir, a estar aberto para o fluir dele na sua vida. Deus nos chamou para isso. Lucas, capítulo 5, a palavra nos fala de uma experiência semelhante, que nós podemos fazer um paralelo. Jesus tinha pregado ali para uma multidão na beira da praia, tinha entrado no barco de Pedro, e no verso 4, Lucas 5, verso 4, diz a palavra do Senhor: quando acabou de falar, Lucas capítulo 5, verso 4, todos abriram aí? O que diz a sua Bíblia? Diz a palavra do Senhor, verso 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo. Como é que diz aí outra tradução diferente dessa? Fala para mim aí. Lançar ao mar alto. E isso, alguém mais tem uma tradução diferente? O que ele está falando? Exatamente isso. Eles estavam num lugar raso, mas Jesus não ia mover ali no lugar raso. Queridos, às vezes nós estacionamos num lugar raso na nossa vida. Às vezes nós estacionamos a nossa vida cristã num lugar raso, que você domina, que você controla, que você está seguro ali. Mas Jesus te fala: lança-te ao mar alto. Você não quer que eu faça coisas maiores na sua vida? Você não quer que você não quer ver o meu mover, o meu agir, as minhas maravilhas? Então sai dessa prainha que você ancorou seu barco aí, ó. Afasta-se desse lugar, dessa segurança humana que você está apegado. Por que a gente se apega a seguranças humanas? Porque um dia, às vezes, nós somos muito traumatizados por alguma insegurança, e você tem até motivos para estar assim. Até compreendo que a gente fique assim em algum momento, mas eu quero que você entenda que Deus te permite estar assim em algum momento, mas não para sempre. Posso ouvir um amém? Porque Ele quer voltar a agir na sua vida. Ele quer voltar a fazer maravilhas na sua vida. Ele quer voltar a fazer milagres na sua vida. Ele quer voltar a cumprir promessas na sua vida. Ele quer voltar a manifestar o poder dele na sua vida. E nessa prainha que você está, não vai acontecer nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nessa prainha que você está, não vai acontecer nada. Então Jesus falou: lança-te ao largo, vai para o mar fundo, o alto mar. É interessante, eu já tive algumas oportunidades de pescar. Uma vez aqui no Rio de Janeiro, a região dos lagos, não sei, nem lembro mais direito, já tem uns anos. Mas eu fui numa pescaria, gente, feliz demais. Eu, um pastor amigo, nós estávamos de férias, a bispa, a esposa do pastor lá, alugamos um barco. Parecia uma caravela grande, não foi nem eu que aluguei. Quando eu vi, estava alugado o barco lá.
E animado, entramos naquele barco, mas parece que foi só entrar, as ondas começaram a crescer, 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 e eu, muito inteligente, falei, eu não posso passar fome nessa pescaria. Então passamos na padaria cedinho, e come pão, queijo e tal, né, para o estômago, não sei que hora que nós vamos comer novamente. E o barco começou, gente, as ondas, o tempo, eu lembrei dos discípulos de Jesus. Olha, sem exagero, tinha hora que o barco estava aqui, e as ondas, antes e depois, estavam mais altas que o barco. Eu falei, Senhor, hoje já é o dia de te ver. E pior ainda, ir te ver passando mal, porque todo aquele lanche começou a fazer efeito. E tem coisas que eu não posso contar para vocês. Em particular, eu conto num churrasco, aí num dia de comunhão eu conto para vocês. Mas o mar alto é fundo. Aliás, parece que não tem fundo. É amedrontador, é aterrorizador, dá medo. Não se parece em nada com a sua prainha, que você põe ali aquela aguinha, lavando os seus pés e tudo, aquela areinha gostosa. O mar alto dá medo, o mar alto é assustador. Insegurança humana versus segurança de Deus. E eu quero que você se lembre disso, porque Jesus falou para os discípulos: vão para o mar alto, vão para o lugar profundo. Você vê isso lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, voltando para a experiência de Abraão. A palavra diz assim, Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O que ele fez? Jesus chamou os discípulos, eles obedeceram ou não? Os discípulos obedeceram. Foram para o mar alto ou não foram? O que aconteceu? Suas redes pescaram tanto peixe, estava quase rompendo, e eles precisaram chamar os amigos para ajudá-los. Abraão, quando chamado, obedeceu. Queridos, isso é a vida cristã. Essa é a vida que Deus tem para você. Não pare, não estacione a sua vida na prainha. Deus vai te permitir momentos assim, mas nós precisamos ter uma consciência viva, muito viva, que nós dependemos do Senhor. Porque se nós estivermos perdendo essa consciência, muitas vezes Deus vai permitir que a gente passe por essas águas desafiadoras, momentos assustadores. É a insegurança humana, mas é na insegurança humana que você vai descobrir a segurança de Deus. É ali que você vai realmente, face a face, experimentar o milagre, a promessa, o caráter de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Irmãos, nós estamos aqui amparados na palavra de Deus, que nós também não sabemos para onde estamos indo, né? Então nós estamos, falei para o irmão aqui, nós estamos bem acompanhados, nós estamos em ótima companhia, nós estamos na companhia de Abraão,
Que Abraão também, quando foi chamado, ele obedeceu, mas ele não sabia para onde estava indo. Então está igualzinho a gente. Às vezes você está numa situação que você não sabe para onde vai. Qual vai ser o futuro? O que vai acontecer? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser das minhas finanças? O que vai ser? Nessa hora você está aprendendo a confiar em Deus. Você vai receber a segurança de Deus no seu coração. Os que esperam no Senhor, diz o salmista, são como os montes ao redor de Jerusalém que não se abalam. Já experimentou? Já teve essa experiência? Os montes ao redor de Jerusalém que não se abalam. Que não se abalam. É assim que nós somos chamados para viver. Verso 9 ele diz: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. Viveu em tendas. Alguém que tinha uma casa passou a viver numa tenda de lona, de pele, de tecido. É estranho, né? É estranha essa situação, mas é o que Deus está mostrando para nós, a insegurança humana. Deus permitindo uma situação de insegurança humana, de instabilidade humana. Deus não te abandonou. Se você tiver essa sensação, Deus não te abandonou. Quem pode dizer amém? Diga para você mesmo, quando essa voz surgir no meu coração, parece que Deus me abandonou. Diga para você mesmo: Deus não me abandonou. Satanás, Deus não me abandonou. Aprenda a dizer na cara do inimigo, na sombra, né, que ele tenta projetar contra a sua vida: Deus não me abandonou. Verso 10: porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aleluia! Diga aleluia. Tenda, cidade. Tenda versus cidade de um arquiteto, projetada por um arquiteto. Alguém é arquiteto aqui? Temos algum arquiteto aqui? Vocês conhecem o que um arquiteto faz? O que ele faz? Ele projeta, ele risca, ele desenha, ele prepara, ele prevê os ambientes, as necessidades, ele prepara tudo, as medidas, os espaços, o que vai entrar aqui, o que pode caber, para que tudo que seja necessário esteja naquele lugar. Quando nós aprendemos a viver nesse conflito, insegurança humana versus segurança de Deus, você vai trocar uma tenda por uma cidade edificada projetada por um arquiteto, edificada por um engenheiro. Amém, querido? Ou seja, bem calculada. Deus sabe o que faz. Ele é o grande arquiteto, Ele é o grande projetista, não é? Ele é aquele que desenha todas as coisas com detalhes. Não há coisa melhor do que você confiar nesse Deus. Ele projetou tudo para cada área da sua vida. Você crê nisso? Tudo para cada área da sua vida. A Bíblia diz aqui no verso 10: pois ele esperava a cidade que tem alicerces. É claro que Abraão tinha uma visão da eternidade, de coisas maiores ainda, né? E isso, por isso que ele é o pai da fé, porque a visão, a amplitude que ele enxergou, mostrava realmente uma fé surpreendente. Foi batizado de pai da fé, foi batizado de pai da fé. Por isso,
Porque ele enxergou, por mais que Deus lhe desse um lugar aqui na terra, tudo isso seria provisório e passageiro, porque Deus tinha preparado um arquiteto, uma cidade nos céus, né? Porque tudo vai passar, mas a Nova Jerusalém, que é essa cidade, um dia vai vir aqui prontinha para a terra e nós vamos habitar nela. Você precisa crer nisso, mas você precisa crer também que enquanto estamos na jornada nessa vida, nós devemos aprender a viver no meio desse conflito da insegurança humana e a segurança de Deus, confiando nele, entregando a ele, dependendo dele, crendo nele, no agir dele, no poder dele, na capacidade que ele tem de prever as coisas e de me preparar, de me treinar, de me capacitar a entrar nas coisas melhores que ele tem preparado, nas bênçãos e na herança que ele tem para mim e para você. Você diz amém, querido? Você crê que Deus tem preparado coisas para você? Você crê? Então não permita que nada abale a sua segurança em Deus. Se você viver alguma instabilidade, oscilação, agradeça a Deus e fala: Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de poder depender de Ti. Depender de verdade, porque aí, quando você tiver muito dinheiro, casa, tudo que você deseja e sonha, aquilo ali não vai ser uma prainha. Sabe por quê? Porque você foi marcado não pela segurança humana, mas você foi marcado pela segurança que vem do Senhor. Que mesmo que aquilo seja removido de alguma maneira, você não é abalado, porque você está seguro, é nas mãos de Deus. Amém, queridos? É assim que você foi chamado para viver. Como é que tem sido a sua vida? Tem passado por momentos de insegurança? Como é que tem sido os sentimentos do seu coração? Você tem sido abalado? Você tem sido jogado por chão? Parece que a sua fé foi destruída? Ou você está aprendendo a se manter na presença de Deus apesar desses cenários? Você tem aprendido a permanecer com os olhos no Senhor apesar dessas adversidades? Você tem aprendido? Eu desejo que sim, eu espero que sim, eu oro que sim para a sua vida. Mas se não, se você estacionou a sua vida na prainha ali onde nada acontece, sabe, no lugar da segurança humana, esse lugar da segurança humana é um lugar muito arriscado, queridos, porque maldito é o homem que confia no homem, não é? Então não confie em você, confie em Deus. E esse é um confiar, não é passivo, é ativo. É um confiar que me leva a depender dele. É um confiar que me leva a olhar para ele. É um confiar que me leva a buscar, me leva a orar, me leva a mergulhar na sua palavra, me leva a adorar a Deus, a desejá-lo. Amém, querido? A confiança no Senhor, a dependência dele, a segurança nele, gera isso em mim, porque eu estou num lugar inseguro, mas a minha segurança vem dele, e flui uma adoração, e flui uma gratidão, e flui em mim um temor santo, move a minha vida um temor santo, uma gratidão por tudo, não aqui, por aquilo que você vai ter, mas por aquilo que você já tem. Você fala: obrigado, Senhor, obrigado por essa colher de arroz que eu vou comer agora, né? Obrigado por esse travesseiro que eu vou colocar a minha cabeça na hora que eu vou dormir todas as noites. Obrigado, Senhor, por esse trabalho, por esse salário, por esse sustento. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado.
Obrigado até por aquilo que não está do jeito que eu gostaria, mas a minha segurança não está nas coisas que estão diante de mim, a minha segurança está no Senhor. Como Abraão, eu creio e espero. O que ele disse? Numa cidade que tem alicerces, uma cidade que tem alicerces, que você está vivendo agora, pode ainda não ter, mas Deus está te levando para lá. Por isso que Deus falou para Abraão: sai da tua casa, insegurança humana. Mas a insegurança humana vai te levar à segurança de Deus, a dependência do Senhor. Você vai crescer na confiança nele, na dependência nele. Você vai estar no mar alto, onde as coisas de Deus vão poder acontecer na sua vida. Vamos ficar em pé. Fecha teus olhos agora e apresenta ao Senhor o seu coração. Deus te chamou um dia, Deus tocou você um dia, Deus fez a palavra dele mexer com o seu coração um dia. Era ele te chamando, era ele te buscando, era ele te atraindo para os caminhos dele. E essa noite eu te digo: continua nesse caminho, não deixa nada fazer você parar, não se acostume com as coisas desta vida, não deixe o mal, nem tampouco o bem que te aconteceu te fazer acomodar, esfriar, esquecer do seu Deus. Que você sempre sinta o que sente quem está em águas profundas. É um ambiente assustador, mas a minha segurança está em Deus. Eu confio que Ele está comigo no meu barco. Eu confio que Ele está comigo me guiando, me conduzindo, me desafiando, me levando a crescer, a experimentar o melhor para a minha vida. Levanta as suas mãos. Fala: Pai, Tu és a minha segurança. Diga: Senhor Jesus, a minha segurança está em Ti. Hoje eu te entrego toda a minha insegurança, todo medo, todo temor. Meu Pai, como Abraão, eu quero responder ao Teu chamado. Eu quero Te obedecer, porque eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. E eu quero estar onde elas vão acontecer. Hoje eu recebo esta unção por meio da Tua palavra. Eu recebo a Tua unção e me posiciono no lugar da Tua promessa, para que ela se transforme em realidade na minha vida. Põe a mão sobre a sua cabeça, ainda de olhos fechados. Receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, a abundante graça inunda o seu coração, graça divina, graça incomparável, graça única do Senhor. Inunde o seu ser, que você saiba que está vivendo da graça de Deus, que você saiba que você tem a graça de Deus. E como Paulo, você possa ouvir aquela voz: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, tudo o que você necessita é a minha graça na sua vida. E essa graça te foi dada de graça. Abrace a graça de Deus, receba a graça de Deus, desfrute da graça de Deus, agradeça pela graça de Deus na sua vida, e ela se multiplicará nos seus caminhos, ela se multiplicará nos seus desafios.
no seu mar alto, no meio das suas tendas, no meio das suas turbulências, a graça de Deus vai transbordar no seu viver. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção que fala da graça de Deus. Fecha teus olhos. Oh, Jesus amado. Oh, obrigado, Jesus. Seu vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa a minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, que aquieta o meu ser. És o dono do meu barco, Vai cessar a tempestade. vai cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz quem fé devo permanecer. És o dono do meu barco, E vai cessar a vai cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz quem fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no caminho em tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, Me ensina a me confiar. ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Aleluia, Jesus. Vai recebendo a graça dele na sua vida. Balança o meu barco, a tempestade vem e testa a minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, e faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Se tem fé no permanecer. Tu és o dono do meu barco, Vai cessar a e faz cessar tempestade. a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco para a vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Quem é este que manda o mar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Esse que manda. É dono dos meus sonhos, é dono da minha vida. Jesus, me afasta o medo, mestre, o barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, mestre, o barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Obrigado, Jesus. Salva de palmas para ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Vamos
dar oportunidade àqueles que quiserem consagrar seu dízimo, a sua oferta, seu parceiro de Deus. Quem precisa de um envelope, levanta a sua mão, por favor. Também você pode participar através do Pix da igreja, se você preferir, que estão em casa nos acompanhando também. 2799-225-0270. 2799-225-0270. Se você quer participar com o seu dízimo, sua oferta ou seu parceiro de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, nós consagramos a Ti toda a nossa vida. Estes dízimos, ofertas e parceiros de Deus são a expressão dessa fé que temos proclamado, ó Pai. Queremos viver na dependência do Senhor. Receba e abençoa, ó Pai, cada oferta derramada no Teu altar. Visita cada vida, cada casa, todos os Teus filhos, todo o Teu povo, que eles experimentem da bondade do Senhor e da Tua prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem precisar de entregar, só levantar sua mão. Terça-feira nós vamos fazer o culto online, tá? Então queria que vocês pudessem, quem não está no nosso grupo de WhatsApp, dê para nós o seu número, ou fala para mim, fala com a bispa, alguém aqui, para a gente colocar, para você receber a informação, tá? O link, mas quem já conhece, nós vamos transmitir através das nossas redes sociais, tá bom? Na terça-feira, 19h30. Continua ligado, porque essa unção a gente quer caminhar junto, esse momento, essa fé que Deus está gerando no nosso coração, tá? No próximo domingo, como eu anunciei, não sei se nós já vamos estar no nosso próprio lugar, ou se nós vamos fazer online, ou vamos fazer na casa de alguém. A gente vai comunicando também a vocês, tá? Então, mais alguém que não está no grupo, fala com a gente que a gente vai encaixar você. Queria apresentar aqui a Lucimara e o Gilson. Fica de pé, por favor. Então, esse casal de namorados estão vindo de São Paulo há pouco tempo. Estão morando em Cariacica e hoje estamos visitando. É um prazer recebê-los. Deus abençoe vocês, tá? Pode sentar. Mais alguém que está a primeira vez conosco? Todos já? A senhora, primeira vez? Qual é o seu nome, por gentileza? Mirtes. Mirles. Lirdes. Uma salva de palmas para a nossa irmã, então. Já pensou? Veio no dia do último culto, hein? Deus tem um propósito nisso aí. Depois vamos pegar ele no nome dele. Amém, queridos? Mais alguém essa noite? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Agradecer pelos anos que nós ficamos aqui. Amém, queridos? Chegamos aqui em 2008, que nós começamos a fazer os primeiros cultos aqui. E fomos muito abençoados neste lugar. Deus nos abençoou, ter a oportunidade de conhecer tantas pessoas, tantas vidas, né? Quantos são gratos por este lugar que Deus nos deu nesses anos, né? Agora vai nos conduzir a um outro lugar. Levanta as suas mãos, agradeça a Deus por tudo que Ele fez, que Ele falou na sua vida, neste lugar, toda a obra que Ele fez. Nós também nos lembramos de todas as pessoas que Deus neste lugar tocou um dia, onde quer que elas estejam, que o Espírito Santo sopre em seus corações e renove a chama, que elas estejam em algum lugar do corpo de Cristo, ou que elas voltem, renovem a sua aliança com Deus e voltem a fazer parte do teu corpo, Senhor, em nome de Jesus. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guie, nos conduza a um novo lugar, a um novo espaço que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, abençoa esta semana, este novo mês, seja vivido debaixo da cobertura do teu sangue, da proteção, da bênção, da força e da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados. Um abraço aí no irmão ao seu lado. Obrigado pela sua presença nessa noite. Vamos em paz, na paz do Senhor Jesus.